Lição 03, a encarnação do Verbo. Primeiro trimestre de 2025. EBD, adultos. Texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Leitura bíblica em classe. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Introdução. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Tópico 1. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. Ponto 1. O que é docetismo? O termo vem do grego dokeo, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da Igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano, sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. 2. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus, como o verdadeiro homem. O Evangelho de Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5, José e Maria. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 4 e 5, vizinhos e primos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 36 e 58, pastores. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8, Simeão e Ana. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 e 37. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 40 e 52. 3. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, sendo simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local, em Belém da Judéia. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11, e à época, no reinado de César Augusto, imperador romano. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 21. Tópico 2. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. 1. O que era desde o princípio. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1.
Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus, ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o Verbo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação. Um livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. O Verbo não somente se fez carne, mas, para não deixar dúvida alguma, habitou entre nós, e também foi visto pelas pessoas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. 2. A reafirmação apostólica. Versículo 1, parte B. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância, vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. 1 João, capítulo 20, versículo 27. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. 1 aos Romanos, capítulo 1, versículo 3. 3. Uma crença herética. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 2 e 3. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as três epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece, de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 3. Veja a gravidade dessa heresia, pois, se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu, e, se não morreu, também não ressuscitou. E, se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 3, 17 e 18. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Segunda Epístola de João, versículo 7. Segundo tópico, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. 1. O que era desde o princípio. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus, ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o Evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho que leva o seu nome. No princípio era o Verbo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação. Um livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. O Verbo não somente se fez carne, mas, para não deixar dúvida alguma, habitou entre nós, e também foi visto pelas pessoas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. 2. A reafirmação apostólica. Versículo 1, parte B. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu Evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância, vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Um Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados.
Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. E Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 3. 3. Uma crença herética. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 2 e 3. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece, de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 3. Veja a gravidade dessa heresia, pois, se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu, e, se não morreu, também não ressuscitou. E, se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 3, 17 e 18. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores, segunda Epístola de João, versículo 7. Tópico 3. Como essas heresias se revelam hoje. 1. Quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mórmons e a Igreja da Unificação, que ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É um ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, e registra seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, e Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 e 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. 2. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca agnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo, dizendo que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, sendo tomado pelo populacho como se fosse Jesus. Assim, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Um Alcorão, capítulo 4, versículo 157. Nas notas explicativas de rodapé nas edições do Alcorão, afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se assemelha à ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. 3. Confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, viveu entre os anos 37 a 100 depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, viveu entre os anos 55 a 117 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levavam o nome, Cristo, foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas. É livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Conclusão. As expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou. Fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Chegamos ao final da nossa reflexão sobre a encarnação do Verbo, um tema fundamental para a nossa fé cristã.
Ao longo dessa lição, entendemos que as expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" são respostas diretas aos docetas, heresiarcas que negavam a verdadeira humanidade de Cristo. Através dos evangelhos, somos lembrados de que Jesus foi plenamente humano, revestido de um corpo físico, pois o pecado entrou no mundo por um homem e, pela justiça de Deus, deveria ser vencido por um ser humano. Jesus, sendo sem pecado, venceu o pecado como homem, em plena obediência e sacrifício. Queremos agradecer por você ter dedicado seu tempo para estudar esse tema tão relevante para a nossa caminhada cristã. Não se esqueça, o aprendizado na Palavra de Deus deve ser contínuo, e a aplicação de cada lição é um passo em direção ao nosso crescimento espiritual. Gostaríamos de convidá-lo para estar presente no próximo encontro, no dia 19 de janeiro, em sua igreja, quando daremos continuidade ao estudo desta série. Sua presença é muito importante para o fortalecimento de nossa comunidade e o aprofundamento no conhecimento da Palavra. Vamos juntos buscar cada vez mais viver segundo os ensinamentos de Cristo e fortalecer nossa fé. Aguardamos por você. Será uma alegria tê-lo conosco.